Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do sacro benefício da dúvida. É um capítulo que eu tenho publicado nesta minha obra, O Sujeito Intelectual Ideal, que é uma continuação desta obra, Ensaio sobre Individualismo Intelectual Terapêutico, que também tem como continuação esta obra, Ensaio Filosófico sobre a Felicidade e a Sexualidade. Portanto, acerca desta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, que eu já fiz uma sessão de apresentação de lançamento na Biblioteca Municipal de Bagos, não é? Onde moro, na Feira do Livro de Lisboa, com a apresentação do Dr. Jorge Humberto Dias, e na Feira do Livro de Aveiro, e conto também estar na Feira do Livro do Porto para apresentar a obra, para não só fazer uma sessão de divulgação autógrafos, para fazer uma sessão de apresentação, lá num palco lá exterior. Portanto, o sacro benefício da dúvida. A propósito deste sujeito intelectual ideal, que eu falo noutros vídeos, e que podem, eu dou sempre a sugestão para estudarem o livro também, a perspectiva é criar um modelo a ser seguido, se possível com universalizáveis, que é com virtudes morais, emocionais, intelectuais, não apenas intelectuais, morais e emocionais também, entre outras, com virtudes que seria como modelo a ser seguido. Essas virtudes poderiam e deveriam ser universalizáveis, que é aquilo que toda a gente deveria praticar numa situação semelhante. Por exemplo, a virtude de humildade seria sustentável toda a gente ser humilde. No sentido da aproximação e da realização de um sujeito intelectual ideal. Mas não seria sustentável para a humanidade toda a gente ser arrogante intelectual e a dificuldade de admitir a própria ignorância. Estão a perceber? Portanto, essas virtudes são relativamente universalizáveis, portanto, a aproximação delas levaria a critérios de universalidade, muito importantes, com virtudes como a virtude a humildade, por exemplo, a coragem, a flexibilidade intelectual, a abertura consciencial, por exemplo, entre outros. E uma das virtudes, ou uma das práticas, porque isto não se trata apenas de virtudes, trata-se de comportamentos, de práticas que uma pessoa deveria ter, de escolhas, de tipo de escolhas que uma pessoa deveria fazer, para ter uma melhor relação possível com a alteridade filosófica, com a alteridade intelectual, o diferente, o contrário, o contraditório e o desconhecido, com outras perspectivas diferentes, teorias, ideias, ideologias. Porque não se trata apenas de uma perspectiva do sujeito intelectual ideal, não se trata de um sujeito omnisciente, trata-se da melhor relação possível com o conhecimento, com a ignorância, com a própria ignorância, com a verdade, com outras propostas de verdade que possam aparecer. Portanto, o sacro benefício da dúvida é quase como sagrado, porque sempre que, na desconstrução do nosso ego, por exemplo, enquanto sistema de sobrevivência e reprodução, ele é conforto-centrista e imediatista. Ele está formatado, isto é muito cerebral, está formatado para o gasto menor de energia. Portanto, é mais fácil para o nosso cérebro, digamos assim, um preconceito, um estereótipo, do que gastar tempo, energia e recursos para pensar acerca do assunto e para pensar da melhor forma possível. Portanto, é mais fácil cairmos em preconceitos e estereótipos, estão a perceber? É mais fácil eu seguir o caminho que aparentemente mais confortável, que é, aparece aqui uma proposta de verdade que pode provocar desconforto intelectual. O que é mais fácil para o meu ego, mais confortável, mais imediato, imediatista? É não dar o benefício da dúvida, mais confortável. Mas isso não é universalizável, estão a perceber? Se toda a gente fizesse isso, não seria bom. A humanidade ficaria estagnada, parada no tempo, digamos assim, e cada pessoa. Portanto, mas o que é que seria universalizável? Entre aspas. Tudo isto entre aspas. Dar o benefício da dúvida. O sacro benefício da dúvida. Dar o benefício da dúvida verdadeiramente, com o princípio compreensível, como eu chamo, que é a tentativa verdadeira de compreensão, admitir a possibilidade, ter abertura consciencial, ter disponibilidade intelectual e filosófica, aprender uma coisa nova, admitir a possibilidade de uma proposta de verdade, por exemplo, possa aparecer uma nova teoria, ideia, ideologia, poder ter critérios de verdade, poder ter o mínimo de verdade, poder ser verdadeira, estão a perceber? Portanto, se nós não damos o benefício da dúvida, nós não nos disponibilizamos para aprender uma coisa nova, nós não nos disponibilizamos para procurar compreendê-la. É como eu costumo dizer, também falo nesta obra, não é? Bem como nesta, um ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Nós temos três grandes formas de reagir a uma proposta de verdade. Ou queremos que ela seja falsa, e para isso, se for preciso, ignoramos algumas variáveis dessa proposta de verdade, que poderiam sustentá-la. Ou queremos que ela seja verdadeira, a toda a força, quando dela de alguma forma coaduna com aquilo que nós já temos como conforto intelectual. Ou queremos a verdade. Pronto, este querer a verdade está profundamente relacionado com o dar o benefício da dúvida, com o sacro benefício da dúvida. É que o quer a verdade acima de qualquer conforto. Que também tem a ver com as três principais formas de reação hermenêutica, de reação interpretativa a outras propostas de verdade. Que é o princípio de fuga, que é quando alguma coisa provoca desconforto intelectual, eu fujo daquela proposta de verdade, que provoca desconforto intelectual. É muito egoico, estão a perceber? É o conforto-centrismo e imediatismo. É o princípio de negativo, que é eu distorço aquela proposta de verdade para a tornar mais facilmente refutável, que é eu até tenho alguma
uma relação com essa proposta de verdade, mas é só para distorcer e denegrir, só para ridicularizar, por exemplo. Ou o princípio compreensivo, que é a tentativa verdadeira de compreensão. Portanto, tanto o querer a verdade, a verdade enquanto critério filosófico por excelência, ou desejo filosófico por excelência, e o princípio compreensivo, tentativa verdadeira de compreensão, estão profundamente relacionados, ou precisam de se relacionar com este sacro benefício da dúvida, que é a necessidade de uma pessoa dar o benefício da dúvida a todas as propostas de verdade que possam aparecer. Para isto, para nos permitirmos, mesmo de forma até indireta e inconsciente, a relacionar com essa proposta de verdade da melhor forma possível. Portanto, esse sujeito intelectual ideal, a ideia é, quando aparecer uma proposta de verdade que possa provocar desconforto, eu ao tentar aproximar-me dessa figura do sujeito intelectual ideal, enquanto modelo a ser seguido, com uma data de virtudes e práticas ideais, digamos assim, eu chegar a uma interpretação ideal, entre aspas, chegar à melhor interpretação que eu possa conseguir. Tentativa verdadeira de compreensão e querer a verdade tal como ela é. E muitas das vezes não acontece. As pessoas podem ser muito inteligentes, muito intelectualizadas e ter bloqueios e apegos intelectuais e com isso gerar um conservadorismo intelectual inconsciente que faz com que a pessoa crie defesas, crie barreiras a outras propostas de verdade e não consiga dar o benefício da dúvida. Aparece uma nova proposta de verdade, ela provoca o desconforto, a pessoa já tem ali apegos e bloqueios intelectuais, já tem um conservadorismo intelectual inconsciente e não dá o benefício da dúvida a essa proposta de verdade. Nem sequer dá o benefício, que é melhor dizer assim, nem sequer dá o benefício da dúvida. E o máximo que possa fazer, além de fugir do assunto, mesmo de forma indireta e inconsciente, o máximo que pode fazer é distorcer, é ridicularizar, é denegrir. Portanto, a pessoa já não vê essa proposta de verdade minimamente como ela é, já tem uma visão distorcida, denegrida. Ridicularizada, menosprezada, completamente diferente da sua proposta original, digamos assim. Portanto, por isso é que para nos aproximarmos do sujeito intelectual ideal, um dos princípios fundamentais uma das vontades fundamentais é de dar o benefício da dúvida a todas as propostas de verdade que possam aparecer. Principalmente aquelas que possam provocar desconforto intelectual, que é aqui, nesta questão do desconforto intelectual, que está o cerne digamos assim, da importância desta obra e daquilo que ela representa, que é o sujeito intelectual ideal, que é este sujeito intelectual ideal tem uma data de virtudes, como eu já falei, e o meu dever é procurar aproximar-me das virtudes deste sujeito intelectual ideal para pensar da melhor forma possível, para ter uma melhor relação possível com o desconforto intelectual, com a verdade com V grande e com a verdade nas suas propostas de verdade. Fazendo o quê? Também e principalmente dando o benefício da dúvida. Pelo menos dar o benefício da dúvida. E movimentarmos para resolver, para colmatar lacunas em relação a propostas de verdade, principalmente quando quisermos realizar um juízo lógico, um juízo de verdade em relação à mesma. Que há pessoas que levantam bandeiras contra ou a favor de uma coisa e não sabem nada acerca delas, nem se movimentam para saber. Não têm muitas convicções, mas bastante vazias. Do conhecimento, de causa, de conteúdo, estão a perceber? Portanto, sacro benefício da dúvida. É uma coisa que nós temos de aprender e nos esforçarmos para fazer. Porque o mais fácil é o imediatismo, o confortocentrismo, de forma inconsciente, mesmo de forma indireta e inconsciente, como eu costumo dizer, afastarmos de uma proposta de verdade, distorcer, denegrir, fugir dela, principalmente se ela provocar desconforto intelectual. O mais fácil é nós não darmos o benefício da dúvida. Para o nosso ego é preferível, muitas das vezes, uma ilusão confortável do que uma desconfortável verdade, ou proposta de verdade, ou uma desconfortável relação com uma proposta de verdade que possa aparecer nas suas teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Propostas de verdade podem aparecer de mil e uma formas, digamos assim. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Eu também dou um curso sobre esta obra do sujeito intelectual ideal. Aliás, eu dou cursos sobre cada uma destas obras. Cada aula eu dou a cada pessoa destas obras de filosofia. Elas podem ser lidas em bloco, porque elas correlacionam-se profundamente, mas também podem ser lidas e estudadas separadamente. Cada aula eu dou a cada pessoa nestes cursos, que são individuais para cada obra, que eu dou cursos sobre cada obra, não é? Tenho os livros publicados em formato de papel e em formato digital, deixo referência na descrição do vídeo no YouTube. Estou disponível para dar consultas a quem quiser de aconselhamento ético-filosófico em tudo o que tenha a ver com aquilo que eu falo nestas obras, até acerca de sexualidade, também da afetividade, principalmente nesta obra e nesta aqui. E não tanto na sujeito intelectual ideal, essa parte da afetividade, sexualidade e emoções, também, mas não principalmente. Porque também há uma relação, se eu tiver uma frustração afetiva e sexual, isso pode, mesmo de forma indireta e inconsciente, condicionar o meu exercício intelectual. Se eu tiver falta de independência emocional, se eu tiver falta de autoestima, eu posso perder uma boa parte da minha independência intelectual por causa disso. Portanto, isto está tudo relacionado, eu também falo sobre isso
esta obra, O Sujeito Intelectual Ideal. Portanto, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem comentar, pôr like, divulgar, ajudar a chegar a mais pessoas. Podem fazer também, podem fazer doações por IBAN ou MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Podem comprar esta obra em diversas plataformas, basta colocar no Google O Sujeito Intelectual Ideal e Filipe Calhau. Mas podem também encomendar a mim, autografada e com dedicatório, através do meu e-mail filipeferrecalhau@gmail.com. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sugiro que pensem acerca daquilo que eu acabei de falar, que reflitam filosoficamente com mínima profundidade, que isso às vezes influencia toda a nossa vida. Às vezes está uma proposta de verdade relacionada com uma filosofia de vida à nossa frente, por exemplo, que poderia ser bastante felicitária, poderia contribuir bastante para a nossa felicidade, mas nós temos receio, nós temos defesas em relação a essa filosofia de vida, nós temos apegos e conservadorismo em relação à própria filosofia de vida que poderemos estar a viver, que poderá ser infelicitária, e não nos abrimos para outras mais felicitárias que poderão estar à nossa volta. E isso tem a ver também com uma ausência de uma prática do sujeito intelectual ideal, ou de uma aproximação. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.